Olá, amigos do canal do programa Fonte de Fé, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui nesse canal que é feito especialmente para você. E já iniciando aqui, eu já te convido a você aí deixar o seu like, curtir e também se inscrever no nosso canal para que possamos alcançar mais corações. Esse é o objetivo aqui unicamente do nosso canal, que é evangelizar. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo de caminhada, Carlos Andrade, que veio hoje aí contar um pouquinho aí da sua história aqui para nós. Certo, Carlos? Seja muito bem-vindo. Um grande abraço para você, Carlos. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Nathalie. É muito bom a gente poder falar com a comunidade, né? A gente que participou tanto já nas mídias sociais, né? Na rádio, enfim. Sempre bate uma saudade, porque se fazia e se faz, né? Com tanto amor. Importante é que você está aí do outro lado, você possa, de alguma forma, atrair coisas boas, que Deus possa caminhar contigo através da nossa palavra, porque nós só somos apenas instrumentos, né, Geraldo? Exatamente. Meu boa noite para a Nathalie também, que está aqui intercedendo. Então nós vamos aqui então trilhar um pouquinho aí na caminhada do Carlos, que é longa, né, Carlos? É longa. Longa, é longa. Eu já quero começar então perguntando para o Carlos, ainda ele nasceu, sua infância, família, como era a fé lá na sua casa também. Bom, Geraldo, eu sou lá do interior aqui do interior, na realidade, de Santa Catarina, né? No município de Presende Nereu, num cantinho lá chamado Barra do Rio Antinha. Sou de uma família de 7 irmãos. Já não tenho um deles, o Mário, que faleceu há 3 anos atrás, 67 anos. Já também não tenho pai e mãe. Mas a nossa família era uma família simples, pobre, ainda, né? E uns pais trabalhadores, minha mãe professora, eu nasci dentro da escola, dentro da sala de aula, nos fundos onde morávamos, né? Pobres. E eu acho que aí veio a paixão pela palavra, né? Pela leitura, pela escrita, enfim. E a nossa vida de igreja, aquela vida de católicos que tinham o padre uma vez por mês, e depois, não me lembro muito, eu me lembro de ter comungado com 5 anos e foi um escândalo, né? E o padre disse que eu podia comungar porque eu não tinha pecado, né? Quiser o teu coração, hoje que eu tinha com 5 anos. Imagine, né? Então, era uma vida de orar sempre à mesa, as orações à mesa eu nunca esqueço, né? E a família caminhando, os irmãos mais velhos trabalhando, enfim, uma família normal, grande, né? E com o pai e a mãe sempre ralando muito para trazer o pão nosso de cada dia. Como é que foi o teu início da caminhada lá na tua comunidade, já mesmo naquela época de criança? Lá foi interessante, porque a partir dessa comunhão, Geraldo, dos 5 anos de idade, acho que a grande preocupação que a minha mãe teve, que era a missa das crianças, né? Meu irmão me levou, e como eu sempre ficava no banco sentado na comunhão, na missa, a mãe dizia, fica quietinho aqui no banco, filho obediente, né? Eu ficava. Mas como eu fui na missa com as crianças, que era só para as crianças, sábado às 4 da tarde, eu fui comungar. A mãe não está, eu vou comungar. O padre Donato Vimes, que Deus o tenha, me deu a comunhão na boca, pequenininho. Aí meu irmão contou, fofocou, né? Mãe, nem sabe. Aí a minha mãe foi lá desesperada falar com o padre, daí ele disse, você quer reparar? Quero, ele vai ser coroinha. Aí eu comecei com 5 anos, coroinha, nem cabia, fizeram roupa especial, não conseguia bater a sineta. Ria na hora da adoração, achava engraçado. Mas começou ali depois, seminário com 12 anos, né? Colégio de padres, depois catequese, e assim. Voltando um pouquinho, Carlos, algum momento, pessoa que marcou naquela trajetória ali da tua infância, ali naquele... Tem. Eu gostava muito de cantar já, naquela época. E tinha uma senhora, por sinal é sogra do meu irmão mais velho, já falecido, a Dona Cecília. A Dona Cecília era aquela mulher que cantava. A Dona Cecília me lembra, hoje, né, depois de muito estudo e aprender bastante, me lembra aquela viúva que ficava no templo, lá com Simeão, como é que é? A Ana, né? A profetisa Ana. Profetisa Ana. Isso. Ela ficou viúva e não saiu mais da igreja. Ah, que graça. E ela cantava os cantos que de vez em quando eu canto na missa.
Como igreja subiremos. Ela cantava sem instrumento, sem nada, sempre muito afinada. E ali me chamou muita atenção, aquela mulher no canto litúrgico. Então acho que foi talvez um primeiro passo ali, assim, da minha... Veja como fica o testemunho, né? Por isso que é interessante o testemunho das pessoas. Né? Carlos, uma lembrança da catequese, missa, o evento na comunitária que você teve lá? Catequese, eu me lembro muito bem do meu catequista, né? O Beto, Nilberto Severino, mais conhecido como Beto, e a Angélica, que é a esposa dele, Maria Angélica. E me lembro que nós tínhamos, que era na escola a catequese, porque na escola básica do município, porque a igreja não comportava, como temos hoje, salas com audiovisual e tal. E me chamava a atenção como a gente tinha que formar a fila e cantava, que era sábado de manhã, bom dia amigo, bom, ia cantando para dentro da catequese. Então isso me chamou a atenção, porque também foi o gosto pela música, também Sim. tudo isso me alimentava, sabe? Então o meu catequista que participou dos meus momentos de dor, na perda do pai e da mãe, ele estava junto comigo lá. Olha que bom. Então isso é muito importante, né? E é engraçado que interessante, né? Que a tua infância tudo já puxava para música, né? Tudo. Eu estou falando um pouquinho aqui porque eu conheço bem o Carlos, nós somos aí irmãos de caminhada muitos anos, né, Não Carlos? conta, não conta. Então não posso aqui revelar muita coisa, eu quero que ele conte aí Quanto tempo, né? a sua história. A sua adolescência em relação à fé e os desafios e dúvidas, Carlos. Aqui depois disso aqui nós vamos ter que abrir um parênteses, porque o Carlos tem uma passagem, uma parte da vida dele aqui que é muito, muito importante e interessante nós relatarmos aqui. Me ajuda a lembrar dele. Que é a parte do seminário. Com 11 anos, eu participava, eu era aquele adolescente que ajudava a montar o presépio. Eu ia no mato pegar barba de velho para montar o presépio, eu amava montar o presépio. Participava do teatro, dos teatros de Natal e Páscoa. Sempre me chamavam de Tampinha, porque eu era pequenininho, que levava a bacia para o Pilatos lavar os pés, as mãos do Pilatos lá lavar as mãos, né? E era anjo, era... E na quinta... Você é o mais novo da família? Eu sou caçula. E eu, um dia na escola, conversando com o Wilson, um colega que veio lá da Barrinha, muito centrado, aquele menino, eu disse, pô, isso é diferente, né, cara? Tu veio estudar aqui na Barrinha, não tem aqui? Eu não sabia, né? Não tem? Não, é que eu quero ser padre. Aquilo me deu um estalo, porque eu fazia um monte de coisa na igreja já daquele tamanhozinho. E eu não entendia por que eu gostava tanto de fazer. Se tu quer ser padre, mas como é que faz para ser padre? Aí ele me explicou e eu fui falar com o padre Flávio. Flávio Morelli, que Deus o tenha, faleceu ano passado aos 92 ou 93 anos. Foi o padre que me encaminhou. E ele me explicou e eu cheguei em casa, mãe, eu quero ir para o seminário. Que idade já, Carlos, ali? 11. E eu passei daí, tanto eu quanto o Wilson, aí entrou um outro menino, o Chico, o Valdinei, conversando, não, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que ser melhor, vamos ser padre. É uma coisa assim meio de criança, analisando friamente. Sim. Mas tinha alguma coisa. E os outros colegas caçoavam da gente, passavam pela gente, faziam genuflexão, pediu a benção, eu abençoava. Sim. A genuflexão eu não aceitava. Né? Eu abençoava, né? Fazia. E aquilo ali aí a mãe foi um susto, né? Porque era muito caro. Então, são detalhes que eu lembro assim, de a mãe colocava 8 barões, lembra do barão? Sim. Botava no meu bolso da minha calça jeans, pequenininho assim, costurava, para ninguém mexer, chegava no seminário, tirava. E eu acho, inclusive, que meu pai emprestava, tá? Porque no último ano que eu tive um benfeitor. Então, são histórias assim que a minha memória puxa agora. Mas foram bem difíceis. Mas que idade você foi para o seminário? 12. 12 eu anos. Fiz 12 anos, eu fiz 13 anos Fiz 12 anos no meu primeiro ano de seminário. E era próximo ou não? Não, Rio Negrinho. Rio Negrinho. Rio Negrinho. Eu ficava 4 meses internado
Um mês em casa, 4 meses internado, 3 meses em casa, depois 4 meses internado. Era Com essa 8 meses de idade? internato. Com essa idade. Chorava, o Chico chorava na janela. Eu chorava na cama. Como é Eu tempo, né? chorava na cama. Essa Eu chorava idade. muito porque eu tinha muita saudade. E frio, Rio Negrinho, não sabia que era tão frio, passei frio. A minha mãe comprou um chinelo maior, uma blusa, para não passar tanto frio. Então, são coisas que, às vezes, eu acho que o meu filho nem sabe disso. Se ele vai ver, ele vai entender. Imagine, né? Porque eles têm tudo, né? Então, foram tempos difíceis. Quem está no seminário, se a gente puder ajudar o seminário, é muito importante. É muito importante. Vocês percebem que o Carlos não é padre Não, eu não sou hoje. padre. Então a história continua, né, A Carlos? Aí história você continua. pode. Enfim, eu saí do seminário, eu fui aconselhado a ficar em casa, Ali na ficou realidade. quanto tempo ali, Carlos? 4. Eu fiquei 4 anos? um ano em Rio Negrinho e 3 anos em Corupá. E eu fui aconselhado a ficar em casa, porque eu não gostava de estudar. Eu posso falar isso, meu filho, eu gosto de estudar, tá, filho? Eu gostava muito de línguas, latim, inglês, língua portuguesa, amava, detonava a língua portuguesa, mas não gostava de matemática. Gostava muito de música, eu passava o dia tocando, eu toquei piano, toquei violão, só não aprendi sopro e violino, Violino. porque eu não tive tempo. E eu gostava de esporte. Só que eu, às vezes, me retirava e ia para a capela. E eu ficava na capela muito tempo, às vezes, sábado à tarde toda. Eu lembro que um dia eu me virei e era hora de estudo. Eu me virei, estava bem concentrado, me virei e vi um vulto no coro. Era o Frater Minder, que era meu professor de matemática. Dali começou a ficar ruim para mim. Ele disse que eu não estava adorando, que eu estava fugindo do estudo. Ok, né? Ficou por isso mesmo, né? E aí, era perto do final do ano, o padre Rudy, que era o nosso diretor, chegou e disse: Carlito, me chamavam de Carlito, né? Você fica em casa, um ano, pensa, se é isso que você quer, mas muito, Sim. né? E eu fiquei desesperado. Fiquei desesperado. Quando no ano seguinte eu sabia que a turma estava pegando o ônibus para o seminário, eu quase entrei, quase entrei em depressão. Né? Talvez não porque eu fui para morar em Florianópolis, com o meu irmão mais velho. E lá eu comecei a participar do grupo de jovens Corrente Divina. E eu fiquei um ano em Florianópolis. E com 6 meses de Corrente Divina nós fundamos o Nova Geração. A Nova Geração hoje o cerimoniário, né? O padre cerimonialista do Congresso Eucarístico Nacional, aqui no Brasil com o Bento XVI, era meu colega Tarcísio, colega de fundação do grupo de jovens. Eu não sei como está hoje o grupo, se existe ainda, Sim. mas foi um grupo muito forte, que inclusive formou um padre, que passou um bom tempo em Roma. Então, me orgulho muito daquele período e foi o que me salvou, aquele grupo de jovens. Nem meu irmão mais velho, que morava com ele, e a minha cunhada, que estava aí ontem comigo, não sabem disso. Foi aquele grupo que me salvou, naquela época, com 16 anos. Então, assim, e ali participava, e depois disso tem um corte. Tem um corte. Eu nunca deixei de acreditar, de ter fé, mas eu tive um lapso de fé, de participação, não de fé, de Sim. participação, quando eu fui para o exército. A tua vida muda, você não tem hora, você... Só que no ano seguinte do primeiro do exército, eu ia na missa no Aventureiro, né, que eu morava no Aventureiro. Aí você veio de lá pra cá, Carlos? Veio morar pra Eu vim cá? morar aqui, Sim. Solteiro? solteiro, Sozinho? fiquei 2 anos na casa da minha irmã, depois fui morar sozinho. E eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque seminarista, eu tinha meu terço, tinha minha Bíblia, eu disse, o que eu estou fazendo na minha vida? Comecei a participar da missa no Aventureiro e me convidaram para o grupo de jovens, samaritanos, né? E ali, nas indas e vindas, errando e acertando, conheci a minha esposa. E aqui, através dela,
que eu vou ter. Amém. Sempre tem um anjo na vida da gente, né? Sempre tem um anjo na vida da gente. Por isso que eu digo, às vezes você vê a pessoa, né? E você não sabe o que ela passou durante a sua vida, né? Como testemunho, ele é bonito e maravilhoso. E aí você junta aquela coxa de retalho, né, Carlos? Os detalhezinhos, aquelas coisinhas. São coisas que... Não que eu era um cara perdido, não. Mas, sabe, mandão, festa, gostava de um baile. E eu gosto, ela sabe que eu danço, né? Ela fez curso de dança comigo, ela disse, cara, vamos dançar? Mas e fomos fazer, e foi ótimo para casal também. Imagina. Recomendo os casais fazerem curso de dança. Sim, nós fizemos lá ali. É bom, saudável, único casal, né? Conhece mais gente. Mas enfim, isso é bem depois, né? Então, eu conheci a Nica, a minha esposa Nica, e quando eu olhei para ela, eu já sabia que eu ia casar com ela, né? Isso aí eu tinha certeza, já falei no primeiro dia que eu queria casar com ela. Sim. A gente começou a namorar um ano depois, praticamente, porque ela disse que ela não me conhecia, não confiava, eu era terrível, né? Aí Deus colocou no meu coração, caramba. Eu disse, não, é ela e com ela que eu vou casar e construir minha família. Enfim, um dia eu vim para Piraberaba, um dia não, um certo dia, né? Certo dia. Eu cheguei e a minha sogra disse, não, ela está na igreja. Eu disse, tá na igreja? Eu vou lá. Nunca tinha vindo aqui na matriz, a antiga matriz ainda do Couto. Sim. Ali foi a minha, quando eu caí do cavalo, né? Vem Paulo, foi naquela, era a semana da família. E o pessoal estava lá, eu vi lá na frente, mas eu não ia lá, né? Sim. Então eu fiquei lá, atrás, num canto ali, perto daquele canto de cá, assim, né? E de repente começou a cantar oração pela família. Eu nunca tinha ouvido. Ali eu desabei literalmente. Eu não secou a lágrima, não tinha mais lágrima para chorar, porque aquilo foi muito forte para mim. E aí depois, eu não sei cronologicamente dizer o tempo, mas eu procurei a irmã Cássia, eu já vindo às missas já. Né? Sábado, a Nica era, vamos à missa, eu vinha, né? E não era porque eu estava namorando, não, é porque eu queria vir à missa. Estava acendendo de novo aquela chama. Aí eu fui na irmã Cássia e disse, irmã, meu nome é Carlos, sou seminarista. Ali ela já regalou os olhos. Sou seminarista e eu gostaria muito de fazer alguma coisa pela comunidade. O que eu posso fazer pela comunidade? Você pode ser catequista? Eu disse, olha, eu fui catequista de primeira comunhão, lá no interior. Eu preciso de catequista de crisma. 1993. Digo, estou dentro. Sem formação, não tinha formação na época. Peguei o livro, até vocês conhecem bem a Juscelia Bressan? Sim. Foi a minha catequizando. E foi difícil, eu não estava acostumado, uma juventude mais revoltada que hoje. E um dia a irmã Cássia passou, eu estava tocando um violãozinho com os jovens ali, cantando. Ela disse, tu toca? Eu disse, toco. Quer vir no encontro que vai ter? Eu preciso passar o hino da campanha, que era tinha uma música, teu nome é Jesus Cristo e passa fome. Eu tocava de ré, porque ela era antiga, não era daquela campanha, eu sabia, do seminário até. Aí fui, toquei. Aí um dia vim na missa, estava lá um grupo de canto. Jair, Kruk, Augusto, Nivaldo, Dolores. Um tocava ré, outro tocava dó, outro batia assim, outro batia assado, eu, o violão desafinado, eu ali na frente, começou a doer, eu disse, antes da missa, gente, posso afinar o violão? Só eu afino para vocês. Afinei os 3 violões, tudo afinei, na época não tinha afinador, né? Sim. Era aqui, né? Aí afinei rapidão, daí, mas tu toca? Eu disse, toco. Tu não quer ajudar a gente? Eu disse, hoje não. Aí, Carlos, eu vou entrar aqui então nessa pergunta, quando começou a tua atividade na comunidade católica. É isso aí, se tu não me parar, eu vou. E aí, um detalhezinho, queria que tu desse voltar um pouquinho para trás, é o teu dom, tocar violão. Da onde veio? Nós pulamos essa parte, né? Isso, como você falou, né, um dom, né, eu
Começou no seminário, você aprendeu lá? O meu irmão mais velho tinha um violão, ele tocava lá umas 3, 4 notas lá, né? Eu lembro de ver o violão e bater, mas no seminário, então, Você aperfeiçoou daí? foi assim, um empurrão, né? Porque teve aula de violão em Rio Negrinho e era o frater Sérgio Vale, que foi, para mim, um dos maiores liturgistas do Brasil. É ainda o maior liturgista do Brasil, não é mais sacerdote, não deixa de ser padre. Não, deixa de ser padre nunca. Mas não é mais sacerdote, né? Tem que constituir família, eu tenho inclusive ele no meu WhatsApp. E ele dava aula e eu aprendi com o violão dele, que era um Di Giorgio. E eu aprendi muito rápido, assim, a base. Eu sempre digo que, Geraldo, a gente já teve a oportunidade de ser professor e aluno. Sim. A gente nunca deixa de aprender. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo ainda, hoje. Eu estudo muito cifras. No Instagram vem para mim muitos negócios de violão, porque eu fuço muito, né? Então vem muitas cifras variáveis. Eu estou sempre estudando. Então, mas foi lá em 1980, que então eu comecei a aprender e fui em Rio Negrinho, só tinha violão. Em Corupá já foi o piano, violão também, né? Harmônio, que é aquele harmônio de um pedal que você tinha que ficar pedalando para tocar, tudo isso eu tocava. E estudava música, né? Hoje eu lembro muito pouco do estudo, eu consigo até ler uma partitura, mas faltou dinheiro também na época para a gente continuar os estudos da música, é muito caro, né? Então foi nessa época aí praticamente que a banda de uma banda chamada Deon, que é o nosso fundador, é o Padre João Leão Deon, né? Então tinha a banda D, eu era o D, que eu tocava guitarra solo, então era Deon com H, né? Todos eles. Então era bem legal. Aí voltando aqui do grupinho então da matriz. Aí eu disse, não, eu posso até ajudar vocês, mas eu quero assumir, quero estar à frente de vocês. Aí entrou alguém muito especial comigo, um casal, que estava ali espreitando naquele dia e já vieram. Quem que era esse casal? Toninho. A dona Leontina e o seu Antônio da Mota. E ficaram muitos anos comigo, muito. Brigamos, rimos muito, tocamos muito, cantamos muito, aprendi muito com o seu Toninho. Eu tenho vídeo ainda dessa época, você tocando o pai e a mãe. E aqui nesse podcast eu vou abrir uma janelinha e vou colocar um pedacinho aqui. Olha só, vai porque eu não lembro. Vai lá porque eu não lembro. Amanhã número 701. A ti, meu Deus, elevo meu coração. Elevo as minhas mãos, meu orar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Então assim, aí depois foi aumentando, o grupo ele foi ficando, umas pessoas saíram, entrou uma tal de Nathalie com uma tal de Patrícia depois, e sabe, e aquilo, aí tinha o Becker do supermercado lá, o Ademir, que hoje voltou, né? Sim. Ele nunca deixou, na realidade, mas ele ficou com aquela questão do trabalho, e hoje está firme, né? Agora está agoniado, na quarta-feira de cinza já convidei, já vai tocar, então tem muita coisa, tem um grupo de oração, se fosse para a gente, eu não sei mas tem tanta coisa desses 32 anos que eu estou aqui na comunidade. O Ministério da Palavra, por exemplo, se eu posso falar disso agora, eu não tinha formação, eu não era ministro. Em 95, isso há 30 anos atrás? 30 anos. Um sábado de manhã, tocou o telefone lá na casa da Nica. Era o Padre Elias, a secretária, acho que era, não lembro quem era a secretária, que eu tinha que fazer celebração lá no Cubatão Rabi. Eu disse, mas como? Não, o padre vai mandar folha para ti, o livrinho vermelho lá. Tu prepara porque tu foi seminarista, tu sabe ler, tu sabe refletir. Não.
E fui assim, ó, aprendendo. Fui lá e depois fiz as formações, fiz ecotecal e tal, passei pelo Sim. processo, fiz pastoral da comunicação, tudo. E estou exercendo a função estou, né, ministro da palavra, então, desde então. Aí você veio aqui para Matriz, a Nica, é a sua esposa, né? Já estava aqui, participava da comunidade. E aí como é que foi dali para frente e tal? Então, primeira coisa, a exigência, a gente começou a namorar, mas a exigência, o sonho dela de casar virgem, de ter um matrimônio começando dessa forma. E diante do meu jeito de ser, nem um pouco santo, mas muito convicto do que eu queria, Sim. uma oportunidade de se santificar, eu, sim, vamos cuidar, vamos nos preservar até o casamento. Né? Por que não? Para muitos não existe, né? Hoje os namoram, já dormem no Sim, mesmo no dia mesmo juntos. dia junto. E lógico, a gente tinha os desejos um pelo outro, porque a gente se amou, né, desde o início, mas o respeito sempre imperou, né? Isso foram 7 anos, né? 3 anos de namoro, 4 de noivado. Construímos a nossa casa sobre a rocha, literalmente, né? E a casa também, sobre um belo do concreto, né, para firmar bem. E depois, então, de 7 anos entre namoro e noivado, nós casamos. E ontem completaram-se 25 anos. Né? Para a glória de Deus e para a alegria da gente, né? Que foram 25 anos de luta, de dificuldade, conto para vocês, sem medo. Estou abrindo meu coração aqui. Espero que ela não brigue depois comigo lá. Tu falou isso? Falei. Ela vai assim. Mas de muita dificuldade. Até que as coisas se engrenaram, né? E graças a Deus hoje a gente tem uma vida modesta, mas apesar do preço do café, a gente consegue tomar um bom café todo dia. Com certeza. E a gente vai nessa luta. São doenças, né? Eu tive 2 episódios bastante graves, né? Eu tive meningite, tive um tumor no cérebro. Esse último, pelo menos durante 15 dias, ela me deu banho, cuidou de mim, né? Antes e depois. Então, é na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, nas perdas que eu tive, né? Pai e mãe sempre do meu lado. Então, o que eu tenho a dizer para ela e para a comunidade, para os jovens, né? Que vai vir essa pergunta, mas eu vou adiantar, Geraldo. Sim. Não joguem fora os sonhos de vocês. Se você tem uma perspectiva, se ele te ama, ou se ela te ama, vai te esperar e vai te respeitar. Iniciou 2 e também agora são 3, né, Carlos? Agora somos 3. Era para ser 4, Não né? podia deixar de lado de fora, né? Era para ter sido 4, Ter sido mas 4. Deus, não lembro quantos tempos, talvez estaria com uns 14 ou 15 anos agora, uma segunda gravidez, né? Mas não era para ser. E eu li, inclusive, no final de semana, a passagem, acho que é Eclesiástico, se é para você ter um monte de filhos e perdê-los para o mundo, então que você tenha um e que esse seja seguidor da palavra de Deus. Né? O Mateus eu não tenho o que dizer, a gente está num exercício bastante interessante agora, nós 3 lá em casa, da leitura da Bíblia. Né? Leitura da Bíblia mesmo, né? Os 3. Né? Não todo dia, a gente consegue mudar a agenda, né? Cada um. Mas vivendo assim dessa forma, em família, rezando, enfim. Eu me considero um homem abençoado com relação à família. Tá? Carlos, um momento ou experiência que marcou sua vida espiritual? A minha vida espiritual, eu acho que foi, assim, eu tenho alguns, tá? Mas eu acho que foi o grupo de oração. O grupo de oração
que eu participei por não lembro quanto tempo, tive momentos muito especiais. E as adorações ao Santíssimo, acho que foram assim, os momentos assim, basilares, né, da minha fé. A volta à oração do terço. Eu ainda às vezes patino, às vezes fico o dia sem rezar, outro dia eu rezo, mas eu sou mais frequente, mais diariamente rezo o terço hoje, né? Isso é uma consequência lá do grupo de oração. Eu acho que foi um dos momentos especiais. E esse dia que eu ouvi o canto, a música da oração pela família que me marcou, até para minha vocação paterna, né? De marido. Né? Ministério ou serviço que participou, impactou na sua vida? Da igreja. Eu acho que o que mais impacta, eu vou falar do que impactou, mas o que mais impacta hoje é o canto litúrgico. Porque o canto litúrgico tem um quê de catequese, né? Sim. Quando a gente aprende o canto litúrgico. Quando a gente sai do oba-oba. O emocional, né? O grupo de oração sai do emocional. O grupo de oração é emocional. Então, do intimismo, né? Por mais que às vezes você coloque também, não tem como não colocar, mas é no teu sentimento. Faz sua parte, né? Então, o canto litúrgico para mim impactou muito. O que impactou também, o próprio ministério da palavra, que eu preciso estar preparado e ao mesmo tempo eu não posso me considerar um sacerdote. Esse é a grande vaidade do ministro da palavra. Achar que ele é o sacerdote. Achar que ele pode expor o Santíssimo. Achar que ele pode fazer um momento de adoração. É muito claro o documento da igreja que diz: não é atribuição do ministro da palavra o momento de adoração na celebração da palavra. Está lá, eu até sublinhei para mim não esquecer. Né? E às vezes eu vou celebrar numa comunidade, presidir a celebração, quem faz somos todos nós. E eu vejo: mas tu não vai fazer, preparei um canto de adoração. Eu disse: não precisa fazer não. Eu vejo que eles ficam, poxa, eu estou só sendo obediente, né? Então, eu acho que são coisas que me marcaram. E uma terceira, eu fui ministro do assistente do matrimônio por muito tempo. E muitos casais passaram pela celebração do matrimônio enquanto eu como testemunha habilitada. Então, tem muitos casais aqui que hoje estão aqui na comunidade que passaram por esse servir meu, né, esse sim, e podendo dar essa participação minha na vida deles. Então, hoje não precisa, tem um diácono, né? Mas foi um momento muito marcante. Imagina. Falando em servir, o maior desafio que você enfrentou servir, como lidou? Mas isso no próximo capítulo. Não perca!